Fala, meus amados do canal Amor e Paz, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, todo mundo na paz do Senhor aí, né? Glória. É isso, hoje nós vamos falar de um assunto interessante sobre uma passagem bíblica, né? De Eclesiastes. Uma situação um pouco, vamos dizer assim, utópica, porque é tudo aquilo que a gente já vem passando ao longo do tempo, né? E em milênios o homem já vem passando por essa situação, né? Tá? Mas antes disso tudo, antes de a gente abordar o nosso assunto aqui relacionado à Bíblia, né, se inscreva no canal, ative o sininho aí para vocês estarem recebendo aí a toda segunda-feira novos vídeos que eu estarei gravando aqui, e dê o like lá de vocês, é muito importante. É importante também eu falar para vocês que o objetivo desse canal aqui jamais é monetização, né? Vaidade, visibilidade. Claro, a visibilidade é importante para que os vídeos possam adentrar a casa de vocês e fazer com que a palavra do Senhor possa estar presente junto de vocês. Aqueles que estão procurando estudar a Bíblia, né, e tem um pouco de dificuldade e que precisam de um pouco mais de esclarecimento, fazer analogia, né, do que está sendo dito nos escritos bíblicos, né, em comparação ao que a gente vive nos dias de hoje. Tudo isso é muito legal, muito importante para que você possa se tornar uma pessoa um pouco melhor no dia a dia. Não que eu seja aí o divisor de águas na vida de vocês, de maneira nenhuma, muito pelo contrário, eu estou aqui no aprendizado sem fim, né? A gente passa a nossa vida aprendendo, se dedicando, estudando, e no final de tudo isso a gente ainda se depara com uma situação. Aprendi pouco, estudei pouco e preciso amar mais ao próximo. E para amar ao próximo a gente precisa se amar, né? Para que a gente possa se amar, a gente precisa se respeitar, e aí assim sucessivamente, tá bom? Bom, brincadeiras à parte aí, coloquei aqui em cima aqui a camisa do meu filhote aí, ao qual eu sou muito apaixonado, o filhão que eu tenho, que hoje está com 4 anos de idade, e essa foi a primeira roupa que eu comprei para ele antes de 1 ano de idade. Eu não estou aqui para falar de times de futebol, mas eu sou vascaíno, né, e a gente sofre um pouquinho com esse nosso time do Vasco, na verdade. E aí eu quis colocar aí para homenagear o Otávio, né, atrás está o nomezinho dele. Com antes de 1 ano eu comprei isso aí de presente, e hoje com 4 anos ele já se tornou, aí para quem for me perguntar aqui, já vou dizer, né, vascaíno também, né, sofre como pai, assiste alguns jogos aí, acompanha, e a gente vê aí o Vasco, né, numa luta total para tentar sair de uma condição financeira em que se encontra hoje, né? Mas vai dar tudo certo, né? O Pedrinho tá lá, tá ajudando o time aí, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, gente, voltar para o nosso assunto aqui da Bíblia, tá? Bom, eu vou fazer uma leitura para vocês de uma passagem aqui, deixa eu colocar o óculos. Eclesiastes 2,14, quem quiser acompanhar aí, livro de Eclesiastes 2,14, tá? Eu tô aqui na Bíblia King James, né, que eu considero uma Bíblia muito boa para estudos, né? Ela esclarece muitas dúvidas que a gente tem no dia a dia, principalmente na minha caminhada aí, né, como seguidor de Cristo. Eu uso essa Bíblia aqui para tudo e acho que tem me ajudado bastante. Claro, né, temos muitas Bíblias aí bacanas aí, tem gente que se afiniza mais com uma ou com outra, né? Eu tenho uma muito boa aqui da Almeida Revisada também, está aqui do meu lado. Também recomendo, uma Bíblia muito bacana, Almeida Revisada, muito boa. Uso também, tá, para base de estudo também a Bíblia Ave Maria, também muito boa. Tenho também a Bíblia de Jerusalém, também muito boa também. Eu acho até que de todas essas aí que eu falei para vocês, né, a Bíblia de Jerusalém, eu acho que ela é uma Bíblia mais completa e eu acho que ela é mais fácil de compreensão. Tá? Claro, além da King James, que é uma Bíblia de estudo, né? Então é isso, gente, vamos lá? Bom, eu vou ler para vocês aqui uma passagem um pouco longa, mas eu espero que vocês entendam na íntegra aquilo que está querendo ser dito aqui na Bíblia, né? Eclesiastes 2,14. Há tempo para tudo, né? O título você já vê que é um título bem interessante, falando de que há tempo para tudo, ou seja,
temos tempo para todas as coisas, tanto da terra quanto espiritual. Na verdade, temos tempo para tudo. A gente não pode se esquecer, isso é muito importante, que nós somos matéria em espírito, ou espírito em matéria, e que vivemos no mundo material. Então, não podemos aí abdicar das questões materiais e mundanas 100% para viver, né, no mundo espiritual, até mesmo porque não somos hoje, né, espírito concebido pela palavra do Senhor. Somos hoje matéria com o espírito que Deus nos permitiu para que pudéssemos estar aqui nesse planeta, né, passando pelo que a gente passa, sofrendo o que a gente sofre, e por isso o título aqui é importante, há tempo para tudo. Então, eu vejo muitos crentes, né, e quando eu falo crente, eu não falo do evangélico especificamente, eu falo do crente, aquele que crê em alguma coisa, né, até o que crê em Buda, né, o que crê em outros deuses, que tem muitas religiões aí que denominam outros deuses, né, o que crê em Cristo, o que crê de forma diferente, né, nas outras religiões, como o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, o Oxalá, né, eu falo crente é essa pessoa. O crente é aquele que crê em alguma coisa, independente de qual Deus seja, tá? Não estou aqui para polemizar isso. Olha, o meu Deus é melhor, o seu Deus é pior, até mesmo porque eu acho que Deus é um só e ele está contido nas religiões de formas diferentes, né? Se é daquele jeito que você acredita nele, Deus é tão bom e tão puro que ele vai aceitar que você acredite e confie nele daquela forma, tá bom? Então tá aqui, há tempo para tudo, vamos lá. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher aquilo que se plantou, um tempo para matar, olha só, e um tempo para curar, um tempo para destruir, um tempo para construir, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para dançar, um tempo para espalhar pedras pelo caminho, e um tempo para juntar pedras que ficaram largadas no meio do caminho, um tempo para abraçar, para se amar, um tempo para evitar de abraçar, para evitar de se amar, um tempo para adquirir e um tempo para perder também, um tempo para guardar, um tempo para costurar, um tempo para matar o silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar, um tempo para odiar, um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Meus irmãos, o que essa passagem bíblica está querendo nos dizer aqui? Vamos lá, né? Através de Eclesiastes, né, tem tempo para tudo, né, até para fazer o mal. Por que tem tempo para fazer o mal? Porque Deus nos concedeu, talvez, a melhor coisa da vida, que é o livre-arbítrio, o direito de ir e vir, o direito de acordar e de dormir, o direito de comer e de não querer comer, o direito de fazer o mal e não fazer o mal e pregar o bem, o direito que eu tenho de amar aqueles que estão próximos de mim e o direito que eu tenho também de não querer amar, o direito que eu tenho de caminhar, de ir a pé, o direito que eu tenho de ir de bicicleta ou de carro. Então, a vida está envolvida em todos esses provérbios que estão sendo colocados aqui na Bíblia. E se você analisar com calma tudo isso, você vai perceber que tudo que está escrito aqui é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o nosso direito de ir e vir. E quem nos concedeu isso? Ele, o Senhor, né? Sempre Ele. Mas aí você questiona, olha,
mas a gente vive num mundo violento, onde tem guerras aí, guerras daqui, né? Briga por territórios, briga por coisas que não valem nem a pena você perder o tempo de olhar, mas ainda assim as pessoas brigam, como um pisão no pé e não ter um pedido de desculpas. Às vezes um não pedir de desculpas faz com que se tenha ali uma morte, né? Por conta de uma arrogância, uma ofensa, o tom de voz se aumenta, os dois começam a se afinizar na mesma sintonia, e aí a gente acaba partindo por uma situação delicada, complicada, onde um tira a vida do outro sem necessidade, né? Há um tempo atrás aí eu estava escutando na rádio, né, que eu escuto, estava no carro indo para o trabalho, né? Um rapaz novo, 22 anos de idade, tirou a vida de um amigo por causa de R$10. Mas um amigo, pela história que foi contada, um amigo que parece que pegou emprestado com ele R$10 e não pagou, e esse amigo foi cobrar os R$10 a ele, e aí o outro amigo que recebeu os R$10 como empréstimo mandou ele para alguns lugares que não vem ao caso eu falar aqui, xingamentos e tudo, e poxa, você está fazendo questão de R$10 e tudo, e o outro, mas é porque é meu, e se fosse R$1, aquela coisa toda. No final das contas, eles se ofenderam e esqueceram da melhor coisa que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio e o poder de pensamento. Esqueceram da amizade. E aí, quando esquece da amizade, do amor, o mal impera e toma conta da sua vida. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele, infeliz, né, tomou uma atitude. Onde ele conseguiu a faca, né, não sabemos, mas a história foi essa. Ele pegou a faca, enfiou na barriga do amigo e logo após se arrependeu bruscamente. Tanto é que pegou o amigo e levou o amigo para o hospital. Só que não teve jeito, o amigo faleceu. Então, veja bem como o mal trabalha nas nossas vidas, né? O anjo do mal, ele está nos nossos ombros 24 horas tentando te levar a um suicídio, te levar a uma depressão, te levar a uma atitude como essa de tirar a vida de um amigo, de um colega, de um estranho, seja lá quem for. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, tá? De uma forma tão brusca como dessa forma. Deus até perdoa quando se tira a vida de alguém, quando é em legítima defesa, onde você tem que defender a sua própria vida, né? Eu estou sendo atentado ali com uma arma e talvez o cara vai me tirar realmente a vida, e aí nessa condição existe um pequeno permissionamento de Deus para com essa pessoa, porque foi algo em prol de sua própria defesa, em proteção de sua família. Então Deus não vai julgar você que está defendendo sua família, um ladrão que tentou, né, estuprar sua filha, tentou matar a sua esposa, e você fere esse ladrão e tira a vida desse ladrão. Em contrapartida, Deus abençoa, né, o que você fez de uma forma diferente, que é o pedido de perdão e o consentimento desse perdão, Deus perdoando. Por que eu estou querendo dizer isso? Tá? Porque não adianta também você fazer tudo isso e você ser o juiz de si próprio. Não, eu fiz em defesa da minha família e está tudo certo, eu não vou pagar por isso. Tá? Veja bem, não é bem assim. A atitude ela é tomada, mas quando o seu coração se arrepende de verdade daquilo que você fez, tá? Em defesa de pessoas que fazem parte da sua família, ou até em defesa de alguém que não tem como se defender e está sofrendo com aquela atitude, ainda assim você pede perdão a Deus de puro, né, amor no seu coração, Deus lhe concede esse perdão. Claro, tudo tem causa, efeito e consequência, mas Deus ainda assim é tão misericordioso que Ele é capaz de perdoar o pior bandido na face da terra, o pior estuprador. Sabe por quê? Porque todos são filhos dele. E Ele deu o livre-arbítrio. E esse filho, ele foi infeliz por optar pelo caminho errado da vida, por tomar decisões erradas, né? E mesmo assim Deus o perdoa como filho. Então,
Nós estamos querendo comentar com vocês aqui sobre essa passagem bíblica de Eclesiastes, que é muito interessante e fala do permissionamento, do que você pode, do que você não pode, do que você deve, do que você não deve. Então, meu irmão, faça uma análise na sua vida, faça um levantamento como um todo e tente compreender até que ponto você pode fazer determinadas coisas que não venha prejudicar o próximo e que consecutivamente não venha lhe prejudicar. Eu costumo dizer o seguinte, em vários vídeos aqui eu já falei sobre isso, muitas das vezes é interessante se pensar uma, duas, três vezes antes de tomar uma atitude, porque muitas das vezes essa atitude pode ser uma atitude que venha prejudicar o próximo ou até a si mesmo. Então reflita sobre isso. Essa questão que está aqui em Eclesiastes, que há tempo para tudo, né? Realmente é verdade. Mas será que tudo que está dentro da sua vida, dentro de você, da maneira que você aprendeu, da maneira que seus pais, seus avós lhe ensinaram, tudo é permitido dentro dessa condição em que você aprendeu e da vida cultural que você vive hoje? Então nós temos que avaliar. O tudo é o quê? Nós temos limite. Vivemos num mundo onde existem regras. Vivemos num mundo material, sim. Vivemos em um mundo em que tem gente que abdica, vai abdicar aí de questões mundanas, materiais. Tem gente que vive a pão e água porque não querem viver o materialismo e vive uma vida mais espiritual. É respeitoso? Da minha parte eu vou respeitar, é um direito de cada um. Eu respeito, aceito, mas não concordo. Porque se Deus nos colocou aqui, eu posso sim gostar de um futebol, como eu coloquei aqui, que não foi à toa que eu coloquei essa camisinha no meu filho quando ele nasceu e tudo. Não é porque eu sou um homem religioso que eu não posso gostar de um futebol, que eu não posso gostar de um Flamengo, de um Vasco, de um Botafogo, de um Fluminense, como aqui no Rio de Janeiro, que eu não possa gostar de uma casa com conforto melhor, um carro melhor. Eu não preciso me flagelar, eu não preciso viver à beira da miséria, sendo que eu tenho um trabalho fruto dos meus estudos e dedicação, e eu não posso ter algo melhor, oferecer um conforto melhor para minha família. Então eu digo para vocês, vivemos em um mundo em que hoje essa condição de abrir mão daquilo que você poderia estar utilizando aqui nesse planeta, para mim, na minha concepção, é uma tremenda banalidade e uma tremenda besteira com relação, desculpe, me perdoe a quem realmente faz isso, com todo respeito, mas não é uma besteira, desculpe a palavra, mas eu acho que é uma maneira que você está se equivocando com relação a esse pensamento e essas atitudes, porque Deus nos colocou num planeta material, Deus nos fez carne e osso, sua imagem e semelhança, e como eu não posso comer uma comida melhor se eu tenho condições de comprá-la? Como eu não posso desfrutar de uma casa melhor se eu tenho condições de tê-la? Como em um calor absurdo eu não posso desfrutar de um ar-condicionado? Porque eu tenho condições de comprar um ar-condicionado, mas eu não posso por conta de uma religião. Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, muito pelo contrário, eu respeito, concordo, mas não aceito. Eu acho que vivemos um mundo material, acho que temos que ter um equilíbrio, é o que está aqui em Eclesiastes, o que pode, o que não pode, é um equilíbrio. É claro, né, que eu não vou sair por aí com carros milionários, né, morando em casas milionárias, para humilhar o próximo, fazer e acontecer. Não é isso. Mas se eu puder ter uma televisão melhor, colorida, vamos lá na década de 70, 60, quem podia ter uma televisão colorida, porque naquela época só tinha televisão preto e branco, né, e não podiam ter, por quê? Só porque Deus não quer, Deus não permite, Deus não quer que eu tenha vaidade, Deus não me quer desse jeito, né, Deus me quer realmente sem nada, passando fome, necessidade, morando debaixo de uma telha, de um barraco. Gente, Deus não quer isso de vocês, da gente, não. Na verdade, Deus não está muito preocupado com essa questão de materialismo. Deus está preocupado com o amor que você tem dentro do seu coração. É que nem aquele ditado, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Balela, isso não leva a nada.
Eu quero mais é que tenham pessoas mais ricas e que tenham bondade no coração de ajudar o próximo, aqueles que não têm. Porque quem é rico, tem empresas, está oferecendo empregos e que possam oferecer mais empregos para os nossos irmãos, para que eles tenham condições de ter uma vida melhor. Agora, o que é pecado nisso tudo é você se prender ao mundo material, virar materialista, esquecer Deus, não dedicar nenhum minuto do seu dia a agradecer ao Senhor por aquilo que você tem e pedir pelos seus irmãozinhos que estão necessitados. Isso sim eu considero um grande pecado. Então, está aí para vocês hoje. Faça uma reflexão sobre o que eu falei, procurem entender um pouco mais. Se quiserem acompanhar aí, peguem a Bíblia, leia Eclesiastes 2,14. É uma passagem muito interessante que fala sobre há tempo para tudo, tá bom? Gente, obrigado. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe sempre a família de vocês, tá? E vamos para nossas orações de encerramento. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar proliferando palavras boas para as pessoas que aqui estão me ouvindo, e peço a Ti, Senhor, que impere a paz, o amor no mundo inteiro. Agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade dessa guerra ter acabado, das pessoas que estavam presas em cativeiros foram liberadas hoje, Senhor. Agradeço a Ti por essa oportunidade que o Senhor está dando para o ser humano de se redimir dos seus erros. E que assim cada espírito que está contido em cada matéria aqui nessa carne, Senhor, nessa terra, Senhor, possa receber um pequeno grau de evolução e compreender que o amor é o que nos leva à vida eterna. Amém. Amém, pessoal. Se inscreva no canal, dê a curtida lá. Até o próximo vídeo.